Agora vamos resolver o exercício proposto 1.3. O eixo da figura, ao girar, provoca a rotação do tambor. Este eixo que vocês estão vendo aqui. Este aqui é o tambor. Esse cilindro externo é o tambor. O tambor enrola a corda. Então, esse tambor está ligado com uma corda, tá? Enrola a corda que levanta um peso G com uma velocidade constante V. Então, esse tambor aqui está enrolado com uma corda e a corda está atrelada a um peso G e este está se movimentando para cima a uma velocidade constante V. É isso que está falando o problema. O fluido existente entre o eixo e o tambor tem viscosidade μ e apresenta um diagrama linear de velocidades. O fluido é este verde aqui. Este verde aqui. Então, este também seria o fluido aqui. Tá? O fluido é o tambor e o eixo aqui no centro. Encontre a rotação do eixo NE e o momento torsor ME, como função apenas das variáveis D1, D2, D3, V, G, μ e L. Então o problema também tem a semelhança dos problemas anteriores. O problema para ser resolvido com variáveis. Tá? Você tem que encontrar tanto a rotação do eixo quanto o momento do eixo em função de variáveis. O procedimento para poder resolver este problema é idêntico aos anteriores. Primeiro começa com os dados de entrada, dados de saída, hipótese e depois implementa uma equação base que vai servir para poder achar o resultado. Os dados de entrada, sabemos que é um fluido, tá? Um fluido aqui, não sabemos se é óleo ou algum tipo de óleo, não informa nada a respeito do fluido, apenas de que tem uma viscosidade μ. Temos o peso G, tá aqui, que se movimenta a uma velocidade tangencial. Este aqui é velocidade tangencial, tá? V. Então, a velocidade tangencial deste peso aqui é a mesma velocidade tangencial da parte externa do tambor. É a mesma, porque ele está em contato. Tem um comprimento L, o tambor. O tambor tem um comprimento L aqui. E os diâmetros correspondentes entre o eixo e o tambor são estes aqui. O D1 é do eixo e o D2 e o D3 pertencem ao tambor, onde o D2 é o diâmetro interno do tambor e o D3 é o diâmetro externo do tambor. Nos dados de saída, o problema pede para encontrar tanto a rotação do eixo quanto o momento torsor do eixo, em função destas variáveis, D1, D2, D3, V, G, μ e L. São valores conhecidos, são valores que já podemos contar com eles como acessíveis. Eles fazem parte do problema. A nossa incógnita é apenas encontrar a rotação do eixo e o momento torsor do eixo. As hipóteses com as quais contamos é diagrama linear de velocidade do fluido, o que vai nos permitir simplificar o delta V dividido por o delta epsilon, né, que seria essa derivada, vai nos permitir simplificar para essa delta V sobre delta epsilon. Tá? É isso que vamos utilizar aqui, esse diagrama linear de velocidade do fluido. E o tambor, considerar o tambor como um corpo rígido também vai nos permitir aplicar a equação de momento no tambor, tanto para a parte interna quanto a parte externa. Então, daqui vai sair nossa equação base. Daqui vai sair a nossa equação base. Tambor considerado como um corpo rígido. Tá? Então, a equação base é um balanço de momentos entre a parte interna do tambor e a parte externa do tambor. Lembrando que o ponto 2 é aqui, interna do tambor, e o ponto 3 é a parte externa do tambor. E este seria o ponto 1, que é o eixo. Tá? Está aqui assinalado pelos diâmetros. O diâmetro vem de aqui a aqui, corresponde ao eixo. O D2 vem de aqui a aqui, corresponde à parte interna do tambor. E aqui é a parte 3, o ponto 3, que corresponde à parte externa do tambor. Continuando, então, a gente sabe que precisamos fazer um balanço de momentos entre os pontos 2 e o ponto 3. O momento em 3 é muito mais simples de ser encontrado, porque o momento em 3, a gente sabe que momento é igual a força vezes distância, só que no caso de ser um objeto cilíndrico, a distância seria dada pelo raio. Como estamos preocupados em encontrar o momento em 3,
seria a força exercida em ponto 3. O ponto 3 é aqui, externo do tambor. E essa força é o Y. É a única força que estou encontrando aqui. É o peso deste bloco, Y. E o raio em 3, o raio em 3 viria a ser o diâmetro 3 sobre 2, que é o que está aqui. O momento em 2 já é um pouco mais complexo. Ele requer mais cálculo, requer mais análise, e isso que vamos desenvolver agora. O momento em 2, que é o momento aqui na parte interna do tambor, é igual à força de cisalhamento no ponto 2. Essa força de cisalhamento está sendo gerada pela tensão de cisalhamento do fluido que está em contato com a parte interna do tambor, vezes o raio em 2. O raio em 2, obviamente, é igual ao diâmetro 2 sobre 2. Então, isto aqui é conhecido. Estes valores já são conhecidos, então a gente não precisa fazer mais nada. O momento em 3 é isto aqui. Se a gente tiver dados numéricos de G e de 3, já dá para achar o resultado de M3. Aqui é o que está faltando. Isto daqui também já é conhecido. Este carinha aqui é o que está faltando. A força de cisalhamento no ponto 2. Isso que temos que expandir e encontrar. A força de cisalhamento no ponto 2 iria igual à tensão de cisalhamento em 2 vezes a área em 2. Tá? Força igual a tensão de cisalhamento vezes a área. Tá? Como estava falando de ponto 2, seria a tensão de cisalhamento no 2 vezes a área em 2. A tensão de cisalhamento em 2 é igual a mu delta V sobre epsilon. O mu é a viscosidade do fluido. O delta V foi simplificado já assumindo um diagrama linear de velocidades. Então, delta V sobre epsilon é para um diagrama linear de velocidades. Lembrando que se não assumirmos diagrama linear de velocidades, não dá para fazer a transformação de dV sobre dy para delta V sobre epsilon. Não dá para fazer. O único jeito de que isto dê certo é assumindo um diagrama linear de velocidades no fluido. Tá? Então, o cisalhamento em 2 pode ser escrito desta forma aqui. E a área em 2 pode ser escrita desta forma aqui, que é a área da secção transversal do tambor, da parte interna do tambor, tá? Esta área é da secção transversal, que seria o comprimento desta circunferência vezes esta largura do tambor, o L. Se a gente multiplica o comprimento da circunferência vezes a largura do tambor, temos a área da secção transversal interna do tambor, que é o que está aqui, π de 2 sobre L. Π de 2 é o comprimento da circunferência e L é a largura. Então já temos esta expressão aqui expandida. Reescrevendo então M2 em função daquilo que acabamos de mencionar, nos dá isto aqui. Observem que M2 é uma função de mu, que já conhecemos, π, valor constante, D2 conhecido, L conhecido, está aqui, ó. Só falta encontrar ΔV e epsilon. Estes são os valores desconhecidos ainda. Para podermos utilizar M2 aqui, nesta equação, faltaria conhecer ΔV e epsilon. Epsilon é muito fácil de encontrar. O epsilon é a espessura do fluido entre o eixo e a parte interna do tambor. Então, esse epsilon é igual a D2 menos D1 sobre 2, que essa seria a espessura que está aqui. Esta distância aqui seria D2 menos D1 sobre 2. Tá? Se tivermos os raios no lugar dos diâmetros, seria apenas R2 menos R1. R2 menos R1. Mas como temos os diâmetros, a gente divide por 2. Tá? Então já foi encontrar o epsilon. Meu único problema vai ser encontrar o ΔV. Isso que vai dar um pouquinho de trabalho. O ΔV, então, seria a variação de velocidade do fluido entre este ponto e este ponto. Tá? Entre este ponto e este ponto. Então, a gente sabe que é o eixo que está movimentando o fluido, que está movimentando o tambor, que está movimentando este bloco G aqui. Então, quem tem mais velocidade? A velocidade tangencial 1 ou a velocidade tangencial 2? 1, porque é o eixo que está se movimentando mais rápido. Conforme a velocidade está sendo transferida através do fluido, ele vai perdendo energia. A velocidade no ponto 2 é menor ou é mais lenta do que a velocidade tangencial no ponto 1.
Então, sabendo disso, a gente pode expressar ΔV como V1 menos V2, que V1 é maior do que V2. Para que dê um valor positivo, a gente coloca V1 na frente. Sabendo que a velocidade tangencial, isto por regra geral, é uma equação, tá? É uma equação que vocês podem encontrar provavelmente em algum livro de física, tá? A velocidade tangencial é sempre igual π de n sobre 60. Esta aqui é uma expressão para representar a velocidade tangencial em função da rotação, tá? Então aí teria em função da rotação e do diâmetro, né? Então podemos expressar este V1 e o V2 seguindo esta equação. O V1 e o V3, claro, também. O V1 seria igual a π de 1n sobre 60. Como estamos falando do V1, o diâmetro seria 1. E a rotação, qual seria a rotação? Como estamos falando do ponto 1, a rotação seria do eixo. E se for do ponto 2? Se for do ponto 2 tem que ser do tambor, ou do mancal. E se for do ponto 3, também do tambor, ou do mancal. E isso que está escrito aqui. A velocidade tangencial em 2, π de 2n do mancal. E aqui também. Velocidade tangencial V3, π de 3n do mancal. Só um que tem aqui o n do eixo. Estes dois têm a rotação do mancal, considerando o tambor um corpo rígido. Se a gente não considerar o tambor como um corpo rígido, a rotação do ponto 2 vai ser diferente da rotação do ponto 3. Aqui teríamos NM1 e aqui teríamos NM2. Seriam rotações distintas. Para poder considerar esta rotação idêntica aqui, utilizamos a hipótese de tambor um corpo rígido. Tá bom? Agora precisamos expandir estes termos aqui. O V3, por exemplo, o V3 é a velocidade tangencial aqui em 3. A gente sabe que esse V3 aqui é igual a um V. Lembram que a velocidade do corpo que estava sendo levantado pelo tambor era V? Estava na figura anterior. Caso não se lembre, olha aí a figura anterior. Tá? Então esse V3 pode ser substituído. Eu vou isolar NM, tá? Isolo NM e encontro que NM é igual a 60 vezes V3 sobre π de 3, onde V3 é V. Isto aqui é meu V3, o NM, perdão. O NM é isto aqui. Para o V2, eu tenho agora π de 2NM sobre 60. Eu posso substituir este NM que está aqui e eu coloco aqui. E eu obtenho que o NM é isto aqui. É exatamente isto, o NM, tá? Então agora eu posso cancelar o π e posso cancelar o 60. Aqui tem um 60 em cima, 60 embaixo. Π embaixo, π em cima. Vai embora. O V2 então fica V de 2 sobre o D3. Então agora tem uma expressão um pouco mais simples, com todas as simplificações que a gente fez. Temos o V2 apenas uma função de V. Sabe que o V é o V3, né? O V3 conhecido, que é chamado V. Agora que eu tenho V2, posso falar do V1. Que ΔV igual a V1 menos V2 era a única variável que estava faltando, o ΔV, que depende de V1 e V2. O V2 já está em parâmetros conhecidos. Agora é o V1 que está faltando. O V1 era isto aqui, π de 1n sobre 60. E o V2 agora foi encontrado, é isto aqui. Então eu vou substituir os valores de V1 e V2 aqui. E obtenho, tá? Isto aqui é apenas uma substituição de V1. E este termo aqui é apenas a substituição de V2. Esse ΔV era para ser substituído aonde? Aqui. Aqui no termo de M2. Lembram que era um balanço de momentos? M2 igual a M3? Então tá. M2 era esta expressão aqui e faltava apenas ΔV e epsilon. O ΔV está aqui, acabei de encontrar. E o epsilon é aquele D2 menos D1 sobre 2, tá? Não esqueçam. Bem, então esse epsilon aqui é D2 menos D1 sobre 2. Como tem um 2 aqui em cima, com este 2 aqui embaixo foi cancelado e eu já não escrevi mais esse 2 aqui. E o ΔV que eu escrevi exatamente o que está aqui e aqui, tá? Este ΔV passou aqui, exatamente isto que eu encontrei na equação anterior, tá? Continuando. Como eu pretendo igualar M2 e M3 eu já conheço,
Tá? G3 será G, M3 igual a G de 3 sobre 2. E agora M2 passou a ser isto. Exatamente isto aqui. Copiei igualzinho aqui. O problema está me pedindo encontrar a rotação do eixo, que está aqui, em função de outros parâmetros já conhecidos. Observem que todas estas variáveis já são conhecidas. São variáveis que o problema está me pedindo expressar. O único valor desconhecido é NE. Então, agora meu trabalho vai ser isolar NE. Isolar, deixar ele sozinho para poder encontrar uma expressão para NE. Isso que eu vou fazer agora. Eu coloco esta expressão para o outro lado, o D2 menos D1 que está aqui, passa aqui a multiplicar, e esta expressão aqui está multiplicando, passa a dividir no outro lado. Aí ficou assim. Agora, este valor que está subtraindo, passa para o outro lado somando, com positivo. Está aqui. Agora, minha intenção é deixar este NE sozinho. Este aqui passa multiplicando, este aqui passa dividindo. E pronto. Eu tenho a expressão que o problema está me pedindo, que é a expressão da rotação do eixo em função das outras variáveis que são conhecidas. Tá? Então, isso conclui a minha primeira pergunta, que é encontrar a rotação NE. Agora eu vou encontrar o momento torsor E, que seria o momento produzido no eixo. Este aqui é a rotação do eixo também. O momento produzido no eixo, posso escrevê-lo como um momento devido ao oscilamento dado em 1 pelo fluido. Então, o momento aqui é igual ao momento em 1, que este aqui é o ponto 1. O momento devido ao oscilamento do fluido em 1 pode ser escrita com força vezes o raio, ou força vezes distância, porque momento é força vezes distância. A força seria a força de oscilamento em 1. Tá? A distância em 1 seria D1 sobre 2. A força de oscilamento em 1 vai ser meu trabalho, é o que eu tenho que encontrar. A força de oscilamento em 1 igual a tensão de oscilamento em 1 vezes a área. A tensão de oscilamento em 1 tenho que encontrar também. A área 1 também tenho que encontrar. São valores que tenho que expandir. O oscilamento em 1, então, seria mu dV sobre epsilon, também aplicando o diagrama linear de velocidades no fluido. E a área 1 seria a área da secção transversal do eixo. Agora é do eixo. A área 1 é π de 1 sobre ele. Tá? É a área da parte do eixo que se encontra em contato com o fluido. Isto aqui já conheço. Meu único trabalhinho aqui é ΔV. Mas ΔV já foi encontrado anteriormente. Tá? Então a única coisa que eu tenho que reescrever aqui é esse ΔV. O epsilon também é conhecido. Tá? Então o ΔV, se eu lembrar das minhas equações anteriores, dos slides anteriores, caso você não se lembre, volta atrás, tá? Volta atrás e dá uma olhadinha que esse ΔV pode também ser escrito desta forma, tá? Pode também ser escrito desta forma. E o epsilon, obviamente, também depois vai ser expandido para D2 menos D1 sobre 2, e aqui o 2 vai embora. E observem aqui também o π mu L se repete aqui embaixo quanto aqui em cima. E aqui também o D2 menos D1 se repete aqui embaixo e se repete aqui em cima. Então isso pode ser cancelado. Se a gente cancelar, meu momento no eixo fica este pequenininho aqui. Então o momento no eixo, este aqui é a resposta. Igual a G de 3 de 1 quadrado dividido por 2 vezes de 2 ao quadrado. Esta aqui seria a minha resposta da pergunta 2. Tá bom?